Olá a todos, então, aula 2 da disciplina de ajustamento de observações 1, propagação de covariâncias, né, seguindo o conteúdo. Bom, qual a finalidade, então, da propagação de erros ou propagação de covariâncias, né? Podem ser consideradas sinônimos. A gente sabe que cada medição realizada vai possuir uma certa precisão, né? Ou seja, ela contém um erro aleatório. Né? Então, nesse exemplo, né, pode ser, por exemplo, o nivelamento, enfim, nós temos o ponto base, temos o ponto que nós temos que determinar e temos a medição realizada. Então, essa medição contém o erro aleatório ali, né? Seja para mais ou seja para menos. Bom, além disso, o próprio ponto de apoio, né, que já foi previamente determinado, se ele foi determinado por medições, né, prévias, então ele também já contém um erro posicional aleatório, né? Então também, seja para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, enfim, contém um erro posicional aleatório também. Então, qual a finalidade da propagação de erros, né? Então nós vamos estimar a precisão esperada, ou seja, o desvio padrão, né? Então nós vamos considerar que precisão e desvio padrão são sinônimos, né, nessa disciplina, para as coordenadas dos novos pontos levantados, né, como nesse exemplo o vértice em amarelo ali. Então, propagar o erro da medição e do ponto de apoio, né, nesse caso. Assumindo que os erros seguem a distribuição normal, os erros aleatórios seguem a distribuição normal. Bom, esse desvio padrão que nós vamos obter na propagação de erros ou de covariâncias, ele vai ser obtido por cálculos. Né? Então, ele não é o desvio padrão amostral, né, da amostra. Então, a gente não vai considerar que o caso em que o ponto foi remedido 2, 3, 4 vezes e se calculou o desvio padrão amostral, né, de suas coordenadas. A gente vai considerar a precisão, o desvio padrão dos pontos base, a precisão, desvio padrão das medições e vai propagar por cálculos, né, esses valores para obter a precisão ou desvio padrão do novo ponto. Então, por exemplo, no caso do nivelamento geométrico, né, então um dos exemplos mais simples, a gente sabe que a altura do instrumento vai ser igual à altitude do ponto A, né, a nossa, vamos supor, RN, referência de nível, em relação ao datum vertical, mais a leitura realizada na régua para o vértice de Ré, né, no caso aqui para essa RN. Uma vez que a gente tem a altura do instrumento, né, o termo mais correto deveria ser altitude ou cota do plano de visada, mas enfim, uma vez que a gente tem esse valor de HI, e a gente posiciona a mira no vértice de Vante, o vértice que a gente deseja determinar B, então a gente sabe que a altitude de B, então a distância vertical relativa ao mesmo datum vertical de referência, né, do ponto B, vai ser igual a essa altura do plano de visada, HI, menos a leitura realizada na Vante, né, então na mira posicionada no ponto B. Então essa diferença nos dá a altitude do ponto B. Bom, nesse exemplo mais simples, a altitude do ponto B então foi determinada com base na altura do plano de visada e na leitura na Vante. Mas a altura do plano de visada foi determinada com base na altitude do ponto A mais a leitura na Ré. Então, a precisão, o desvio padrão dessa cota ou altitude do ponto B vai depender da precisão da cota ou altitude do RN de partida A, da precisão da leitura na mira no vértice de Ré, né, e da precisão da leitura da mira no vértice de Vante, no caso o ponto B. Então, propagando o erro aí da altitude do ponto A e das duas leituras da mira, a Ré e a Vante, nós teríamos, nesse exemplo simples, a precisão
da altitude do ponto B, no nivelamento geométrico. Bom, na prática, nos nossos exemplos, né, a nossa situação, vamos assim dizer, vai ser um pouco mais complexa, né? Então, por exemplo, em geral, no nivelamento geométrico, a gente vai ter várias seções de nivelamento, né? Vários lances de nivelamento, ré e vante, alternando, da altitude de partida até o ponto que a gente deseja determinar, né? As visadas têm que ter uma certa limitação ali, né? E tudo mais. Então, a gente tem que propagar aí os erros de todos esses lances do nivelamento, né? Todas as leituras a ré, todas as leituras avante. E se tivesse utilizado mais de um ponto de apoio, também de todos os pontos de apoio, todas as RN utilizadas. Bom, então a gente tem a nossa rede altimétrica de alta precisão, por exemplo, né, no caso do Sistema Geodésico Brasileiro, SGB, determinada e periodicamente reajustada pelo IBGE. Então, aqui estão as linhas de nivelamento, né, partindo do marégrafo de Imbituba, no sul de Santa Catarina, a exceção ali do Amapá, que tem o seu datum próprio no marégrafo de Santana, em função aqui da impossibilidade de atravessar o rio Amazonas por nivelamento geométrico. Mas enfim, então cada ponto aqui nessas linhas a gente pode interpretar como sendo uma referência de nível, uma RN do SGB, um ponto com altitude conhecida no datum vertical do Brasil. Então, quando a gente deseja ter precisões posicionais vinculadas ao SGB, vamos assim dizer, precisões absolutas, né, a gente deve realizar um transporte de coordenadas. Então, o que isso quer dizer, né? Então, vamos supor que a gente deseja implantar um RN, né, um novo RN, uma nova referência de nível, nessa região aqui do estado do Amazonas. Então, nós vamos partir do RN mais próximo, né, que já tem a sua precisão posicional previamente determinada pelo IBGE, pelo SGB, e realizando o nivelamento geométrico até a região ali, nós vamos ter a precisão resultante das medições, podendo obter a nova precisão desse novo ponto implantado. Então, isso é o que se convém chamar de transporte de coordenadas. Então, tem algumas normativas no Brasil relativas ao transporte de coordenadas, né? Então, por exemplo, no georreferenciamento de imóveis rurais, né, então os vértices de divisa de imóveis rurais têm que atender a certos padrões de precisão posicional vinculada ao SGB, o Sistema Geodésico Brasileiro, a NBR 14166, né, então a norma técnica que trata das redes de referência cadastrais municipais, então implantar uma rede de referência no município, né, então georreferenciada. Também essas precisões desses pontos devem estar vinculadas ao SGB. No caso aqui eu estou falando da versão mais recente da norma, né, que foi concluída em 2017, mas ainda não foi para consulta pública. O caso do Sinter, que é basicamente, a ideia seria integrar tanto os imóveis rurais e urbanos, né, num sistema único integrado ali de informações territoriais do Brasil. Então, no caso do Sinter, a gente pode pensar que também devem ter normativas aí referente à precisão posicional dos vértices de divisa de imóveis urbanos, né, assim como já tem para os vértices de divisa de imóveis rurais, né, então, de acordo com as normativas do INCRA, e etc. Né, então, nesses casos, a gente tem que recorrer à propagação de erros. Bom, a fórmula geral para a propagação de erros, desconsiderando covariâncias, ou seja, considerando apenas variâncias, né, ou desvios padrões elevados ao quadrado, como a gente viu na aula anterior, é dada por essa expressão, né, na sua forma algébrica. Então, aqui no caso, a gente tem a variância da variável que a gente deseja obter, né, então, o sigma x ao quadrado, por exemplo, a variância da altitude x, né, de um ponto. E essa variância vai depender das derivadas parciais
de cada grandeza, da grandeza calculada x, desculpa, em relação a cada grandeza medida ou observada. Então, por exemplo, se eu realizei 3, 4 medições, então eu tenho que pegar o conjunto de equações dessas medições e aplicar as derivadas parciais da grandeza x para cada uma dessas grandezas que foram medidas ou observadas. E elevar esses valores ao quadrado. Aí, cada um desses valores eu vou multiplicar pela respectiva variância daquela grandeza observada yi. Então, se eu utilizei, por exemplo, de 3 distâncias, então faço as derivadas em relação a cada uma das distâncias, elevo ao quadrado, e multiplico pela respectiva variância daquela distância. Então, ou seja, do seu desvio padrão elevado ao quadrado. Somando tudo isso, eu vou ter a variância da coordenada correspondente. Tirando a raiz, eu tenho o desvio padrão. Então, notem que essa variância será sempre positiva, né? Porque eu vou estar sempre trabalhando com termos elevados ao quadrado, né? Então, os desvios padrões ao quadrado, variâncias, e não importa se a derivada, o resultado da derivada deu positivo ou negativo, né? Então, eu vou elevar ao quadrado, vou ter sempre valores positivos, né? Então, isso vai estar que eu tenha compensação de positivos com negativos no cálculo da propagação de erros. Então, essa é a fórmula geral para essa propagação de erros ou covariâncias na sua dita forma algébrica, né? Se eu quero fazer uma propagação mais rigorosa, considerando as correlações, aí eu tenho que recorrer à forma matricial. Ou seja, eu tenho que trabalhar, ao invés de derivadas de equações, eu tenho que trabalhar aqui num conjunto de matrizes, então, né? Então, agrupar essas derivadas e essas variâncias e eventuais covariâncias em matrizes. Isso a gente vai ver na próxima aula, o ajustamento por números quadrados já faz automaticamente, por assim dizer, né? Então, quando a gente elabora as matrizes do ajustamento, a gente já consegue também obter essa propagação de erros na forma matricial. Então, a gente não vai ver exemplos nessa aula, nessa primeira aula, no caso do caso matricial, porque a gente vai ver vários exemplos, né, ao longo da disciplina já dentro do contexto do ajustamento, né. Então, hoje nós vamos ver alguns exemplos apenas nesse caso algébrico, pegando as equações e aplicando as derivadas. Ou seja, a gente está, no caso, ignorando eventuais correlações entre as observações. Bom, pensando na questão da produtividade, então vamos pensar, por exemplo, que a gente tenha que determinar todos esses pontos de divisa aqui, para uma finalidade diversa, enfim, o cálculo da área, o que seja, com estação total. Então, até pela extensão aqui da área, vamos supor que a gente vai ter ainda diversos pontos de estação, né, para poder fazer o levantamento de todos os pontos. Bom, na questão da produtividade, então, como é que eu obteria o desvio padrão amostral dos pontos? Eu teria que medir cada um dos pontos pelo menos 2 vezes. Então, fazer pelo menos 2 irradiações, né, 2 visadas em cada ponto. Dada a quantidade de pontos aqui, né, já que é uma área toda irregular, o custo do levantamento, do serviço, enfim, iria aumentar significativamente dessa forma. Então, essa é uma grande vantagem da propagação de erros. Então, a propagação de erros é por cálculo, né? Então, a gente iria calcular, estimar o desvio padrão de cada ponto, e, consequentemente, a gente não teria mais trabalho em campo, por assim dizer, né? Poderia fazer uma leitura única em cada ponto, claro, tomando todos os cuidados, né, para erros sistemáticos e grosseiros, mas, enfim, considerando apenas a natureza dos erros aleatórios, uma medição apenas por cada ponto, e depois o desvio padrão, a incerteza posicional, enfim, de cada ponto é obtida por cálculo, né, pela propagação de erros no escritório, usando um software adequado para isso. Então, muito mais produtivo. Além disso, a gente pode pensar que tem grandezas indiretas como áreas, né? Não tem como medir área diretamente no campo, né? Então a gente vai recorrer aí a coordenadas ou distâncias, enfim. Então, a valores que já foram determinados previamente, né? Então são grandezas indiretas, né? Então,
o caso das áreas, a gente não sabe qual é o erro posicional de cada ponto determinado. Então a gente vai ter uma incerteza para cada um deles. E notem que dependendo para onde está, né, vamos assim dizer, o erro aleatório desconhecido, né, o erro real de cada ponto, a gente pode ter aí diferentes valores de áreas, né? Então, essa propagação de erros também é muito importante para essas grandezas ditas indiretas, né? Então, qual é o desvio padrão da área? Né? Qual é a incerteza da área? Então, a gente vai ter que realizar a propagação dos erros dos pontos determinados, né? Então, a forma que relaciona os pontos com as áreas, grandezas indiretas. E aí, é claro, a gente pode ter resultados muito diferentes, né? Então, se o desvio padrão em cada ponto é 5 centímetros, bom, mas eu tenho que pensar que pode ser 5 centímetros para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, certamente a área vai ser muito mais afetada, né, do que esses 5 centímetros, né? Então, a propagação de erros também tem essa vantagem da gente estimar com confiança, né, dentro desse universo dos erros aleatórios, enfim, o quanto seria a incerteza de grandezas indiretas como áreas. Bom, quando a gente desconsidera a propagação de erros, né, então a gente apenas, por exemplo, obtém as coordenadas dos pontos, mas não obtém as suas precisões, então nós não temos informações sobre a qualidade posicional dos pontos levantados, né. Então, idealmente, todos os pontos de um levantamento deveriam vir acompanhados de suas coordenadas e suas respectivas precisões, né, em função ali dos equipamentos utilizados, os métodos de levantamento, os pontos de apoio e etc. Né? Então, nós temos que estar atento também às normativas técnicas, né? Porque em alguns tipos de serviços, ok, né? A finalidade não me exige que eu informe, que eu estime a precisão posicional dos pontos. Mas tem alguns casos específicos, né, que a gente já viu alguns exemplos ali. Então, já o referenciamento de imóveis rurais, rede de referência cadastral municipal, provavelmente, né, imóveis urbanos, já o referenciamento de imóveis urbanos, ou até mesmo para incorporar um ponto ao SGB, ao Sistema Geodésico Brasileiro, enfim, eu tenho que atender a certos critérios ali de precisão posicional dos pontos. Outra coisa é que a propagação de erros com existência de erros sistemáticos e ou grosseiros nos dados vai nos fornecer uma qualidade posicional superestimada. O que eu quero dizer com isso? Como a gente já viu na aula passada, né, os erros grosseiros e sistemáticos eles devem ser devidamente identificados e tratados. Né? Eles são ou evitáveis ou controláveis. Né? Então, alguns erros grosseiros, por exemplo, a gente consegue perfeitamente evitar, e até mesmo alguns sistemáticos. Os que a gente não consegue, a gente pode controlar, erros sistemáticos no caso, né? A gente pode controlar ali com um formulário adequado e etc. Então, o que a gente vai propagar é apenas os erros aleatórios. Né? Então, o erro aleatório a gente não conhece, a gente não consegue quantificar magnitude, direção e sentido. Né? Então, eles são inevitáveis, por assim dizer, né? Fazem parte ali da incerteza natural do processo de medições, e como a gente não consegue trabalhar com eles de forma determinística, né, apenas de forma probabilística, considerando, por exemplo, a distribuição normal e tudo mais, a gente vai propagar eles aos pontos levantados. Né. Então, são esses os erros que nós vamos propagar, apenas os erros aleatórios. Então, a gente parte do pressuposto que erros grosseiros e sistemáticos já foram devidamente identificados e tratados. Então, exemplos, evitar a catenária da trena, né, ou eventualmente até mesmo corrigir lá a catenária da trena pelo formulário. Refração atmosférica, então informar a temperatura e pressão em medições com estação total, ó, e até mesmo a constante do prisma também. Evitar, por exemplo, esse tipo de situação em levantamentos com medição sem prisma. Evitar multicaminho acentuado, né, do GNSS.
filtrar, né, às vezes não tem como evitar, mas filtrar os dados de uma nuvem de pontos 3D do Laser Scanner são ali de possíveis outliers, né, que podem ocorrer na aquisição da cena. E aí a gente vai trabalhar apenas com esses tipos de erros, né? Então a estimação do erro da leitura, então isso é um erro que a gente vai assumir que é aleatório e que vai acabar afetando a qualidade dos pontos levantados, então vai ser propagado. Então, no caso aqui, a análise, a acuidade visual na definição de um pixel, numa imagem, né? Então a gente assume que é um erro aleatório que vai acabar afetando ali a precisão posicional desse ponto. Nivelamento e centragem do equipamento, estação total, GNSS, enfim. Colimação, pontaria, né? Então o ajuste fino ali horizontal e vertical na visada para medição do ponto. Erro de leitura da mira no nivelamento geométrico, né? no caso na leitura ótica, ou até mesmo em função da precisão do equipamento na leitura digital com código de barras. Essa centragem, né, esse nivelamento do bastão, considerando que ele está dentro da tolerância ali, então dentro da bolha circular, né, e etc. Né? Então, são essas incertezas mesmo que a gente não consegue remover por completo. Né? Então, são essas incertezas, esses erros aleatórios, que a gente vai fazer a devida propagação em topografia e geodésia. Bom, alguns fatores, então, que vão afetar essa propagação de erros. Claro, talvez o primeiro, o mais óbvio, seja a precisão do equipamento utilizado. Né? Então, se eu estou utilizando uma estação total com precisão nominal angular de 5 segundos ou de 2 segundos. Né? Então, quanto mais precisos os equipamentos, mais precisos os resultados. A quantidade de pontos de controle. Então, se eu estou utilizando apenas um ponto de controle, 2, 3 ou mais, né, dependendo da disponibilidade. Então, claro, quanto mais pontos de controle, melhor. A qualidade posicional desses pontos de controle. Né, então, uma coisa é o ponto de controle ter precisão posicional de 5 milímetros. Outra coisa é o ponto de controle ter uma precisão posicional de 5 centímetros. Né. Então, a qualidade posicional dos pontos também, dos pontos de apoio, os pontos de controle, pontos de referência, enfim, vai afetar diretamente o resultado final da propagação de erros. A distribuição espacial dos pontos, né, então a geometria, a configuração geométrica do levantamento, também é um fator importante. Os métodos de levantamento e as técnicas de medição adotadas. Né, então, por exemplo, eu vou utilizar o GNSS. Bom, mas no caso do GNSS eu tenho o posicionamento relativo estático pós-processado de longa duração. Mas eu também tenho o RTK em tempo real com 1, 2, 3, 4, 5 épocas de observação. Né? Além disso, eu posso fazer, por exemplo, uma leitura simples, direto no prisma, com a estação total, ou eu posso fazer 2 séries de leituras conjugadas, direta e inversa, apontando primeiro no pé do bastão, travando o ajuste horizontal e depois levando para o prisma. Né? Então, com a mesma estação total, com o mesmo equipamento, a mesma precisão, só que eu posso usar um rigor maior na medição. Né? Então, as técnicas de medição vão afetar também. O número, a quantidade de observações realizadas, dentre outros. Né? Então, eu vou fazer um nivelamento geométrico simples ou composto, né? Nivelamento contra, ou até mais, né? Vou vir de uma outra RN também com nivelamento geométrico simples ou composto. Então, como a gente viu lá passada, quanto mais observações, melhor. Né? Nesse contexto de erros aleatórios, maior a compensação dos erros. Bom, dentre esses fatores, né, esse exemplo é bastante interessante. Eu encontrei até na internet pesquisando por imagens, enfim, um aplicativo de celular aí que faz o cálculo da precisão por estação livre, né? Então vamos supor que a gente tenha esse ponto de estação, ponto 1, ele visou 3 pontos de apoio, né, esses 3 pontos aqui no eixo da rodovia, e depois determinou um ponto visado 5, né? Vamos pôr o vértice de divisa aqui desse móvel, então, ponto 5.
Aqui nós estamos vendo as elipses de erros, que a gente vai ver em detalhes nessa disciplina, mas basicamente, né, a área, o intervalo de confiança, vamos assim dizer, aonde a posição de cada ponto pode estar situada, a posição verdadeira, né, com 90% de probabilidade, 99% de probabilidade, enfim. Então, nesse caso, nessa primeira situação, como esses 3 pontos de apoio estão relativamente próximos, essa geometria acaba resultando numa elipse de erros muito achatada para o ponto 1. Então a incerteza posicional do ponto 1 é muito grande nessa direção. E uma vez que a gente vai determinar o ponto 5 a partir do ponto 1, uma simples irradiação, né, ao invés das 3 observações que a gente utilizou para determinar o ponto 1, ponto de estação, isso vai acabar afetando ainda mais o ponto 5. Né? Então a elipse de erros do ponto 5 vai ficar ainda mais achatada. Né? Então esse semi-eixo maior do ponto 5, né, vale ali 107 milímetros, então 10,7 centímetros, né, um valor muito elevado. Aí vamos supor que a gente tivesse à disposição um quarto ponto de controle. Ao invés de a gente utilizar esse, nós vamos utilizar esse daqui. Ele está mais afastado, né? Então, consequentemente, a nossa geometria do levantamento melhorou. Né? Então, agora a gente aqui tem uma abertura de 90 graus, né? Nessa intersecção da estação livre. Então, a precisão posicional do ponto 1 melhora bastante, da primeira situação para a segunda. Consequentemente, a precisão posicional do ponto 5, que é determinada em relação ao ponto 1, também vai melhorar bastante. Né? E aí, nesse caso, o seu semi-eixo maior da elipse já caiu ali para 38 milímetros, né? Ao invés ali do 107 milímetros original. Então, praticamente melhorou 3 vezes, né? O valor do semi-eixo maior do ponto 5, usando o mesmo ponto de estação, né? O mesmo equipamento, com a mesma precisão, enfim, apenas utilizando um outro ponto de controle, né, ao invés do anterior, com uma geometria mais favorável ao posicionamento. Então, esse tipo de análise, né, que a gente pode fazer com a propagação de erros, até mesmo a priori. Né? Então, antes de ir a campo, a gente já pode, por exemplo, simular valores ali e ver qual a escolha dos pontos de controle mais adequada, se a gente tivesse essa disponibilidade. Né? Então, o desafio seria encontrar essa solução ótima em termos de custo-benefício, né, avaliando prós e contras. Porque, claro, precisão do equipamento. O aluguel do equipamento, o preço do equipamento, seja para comprar, seja para alugar, vai depender da sua precisão. Né? Quantidade de pontos de controle também. Então, quanto mais pontos de controle eu quero implantar, maior o meu custo. Né? Qualidade posicional dos pontos de controle, a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, quanto mais tempo de rastreio eu fizer com o GNSS, melhor vai ser a precisão, só que maior é o custo no campo ali, maior é o tempo de coleta de dados necessário. Distribuição espacial dos pontos, então como a gente viu aqui, também vai afetar bastante, mas não necessariamente eu posso ter essa visada. Pode ser que aqui eu tivesse alguma obstrução, alguma árvore, algum prédio, enfim, que me impossibilitasse de enxergar esse ponto de controle e fazer essa visada. Então, a distribuição espacial dos pontos também, quanto mais aberto ali, quanto maior for os ângulos ali das visadas, melhor. Só que eu também tenho essas restrições no campo de visibilidade. Métodos de levantamento e técnicas de medição adotadas. Então, eu poderia fazer, por exemplo, né, nessa situação, eu poderia estacionar em um ponto de controle, vamos supor nesse, fazer ré em outro ponto de controle, vamos supor esse, e lançar esse ponto de estação ponto 1, por irradiação. Aí depois eu estaciono no ponto 1, faço ré no ponto de controle e lanço o ponto 5. Não seria o método mais adequado, né? Porque aqui eu teria 2 pontos de estação para determinar o ponto 5. Então aqui eu já utilizou o método mais adequado, a estação livre. Então posicionando diretamente no 1 e fazendo observação aí aos 3 pontos de controle, né? Então, o método de levantamento também interfere, além das técnicas de medição. Né? Então, como é que foram feitas essas medições de ângulos e distâncias? Né? Uma pontaria simples direto no prisma, o prisma ali a 1,60 m, ou 2 pontarias, uma direta e uma inversa,
apontando primeiramente no pé do prisma, travando o ajuste fino horizontal e depois levando para o prisma, né, e etc. Né? Então, o rigor das medições também vai afetar a propagação de erros. Bom, algumas considerações gerais, então, sobre a propagação de erros. Então, idealmente, a gente vai recorrer a softwares, né, para evitar fazer esses cálculos, por exemplo, à mão, ou ter que implementar o próprio software. Né. Só que quando a gente recorre a softwares comerciais, a gente tem que tomar certos cuidados. Né. Então, por exemplo, softwares de pós-processamento de dados GNSS. Em geral, eles realizam adequadamente a propagação de erros aos novos pontos. Porém, a gente tem que ter em mente que eles vão propagar os erros dos pontos base e dos vetores do GNSS. Mas, em geral, eles vão ignorar os erros de centragem e altura das antenas na ocupação dos pontos. Depois a gente vai ver exemplos nessa aula e esses conceitos vão ficar mais claros. Né? Mas, em geral, softwares de pós-processamento de dados GNSS, eles realizam adequadamente a propagação de erros dos pontos base e dos dados GNSS, dos vetores. Mas eles partem do princípio que não há erro de centragem ou erro na medição da altura nas ocupações GNSS dos pontos. Já softwares de pós-processamento de dados de estação total e nível, softwares comerciais, né, em geral, eles não realizam a propagação de erros adequadamente aos novos pontos. Né? Então, tem que tomar cuidado, né? Atenção especial ao utilizar esses softwares comerciais. Muitas vezes a gente vai ter que acabar ficando refém, né, dos nossos próprios softwares ou planilhas, enfim, para obter um resultado mais confiável, mais realista. Softwares de campo, né? Então, softwares, por exemplo, do posicionamento RTK numa controladora GNSS, ou quando eu estou ali com a estação total, já obtendo as coordenadas dos pontos diretamente. Né? Então, também, em geral, eles não vão realizar a propagação de erros, ou vão realizar a propagação de erros somente das medições. Né? É o caso do RTK, por exemplo. A gente não informa a precisão do ponto base, né, em geral, né, nas controladoras dos softwares comerciais de campo. Então, aquela precisão que ele fornece é a precisão do vetor, considerando que não há erros de centragem e altura, né, nas ocupações, e considerando que o ponto base, por exemplo, não contém erro posicional nenhum, que a gente sabe que não é verdade, porque o ponto base também já veio de medições prévias, então ele já possui a sua incerteza posicional também. Então, softwares de campo, de GNSS, estação total, enfim, também tem que tomar atenção que quando eles fornecerem precisões, geralmente vai ser precisões em função apenas das medições que foram realizadas. Né? Então, por exemplo, no caso da estação total, ângulos e distâncias, vai propagar a incerteza dos ângulos e das distâncias para as coordenadas dos pontos. Mas partindo do princípio que não há erro de centragem, na estação e no prisma, e também que o ponto base, o vértice de Ré, enfim, não possuem incertezas posicionais. Né? Então, são pontos isentos de erros, o que não corresponde à realidade dos levantamentos. Bom, aí há algumas aplicações específicas, como a alocação de obras, por exemplo, que a gente pode considerar uma análise relativa. Então, isso é, a gente pode desconsiderar a incerteza dos pontos de apoio. Então, por exemplo, a gente tem um projeto ali e a gente tem que locar em campo, a gente pode considerar que não vai ter um erro, né, que o nosso ponto base ali do projeto, depois, quando a gente ocupar a estação em campo, que esse ponto ocupado não possui uma incerteza, enfim, e nem o vértice de Ré. E a gente pode trabalhar desse modo relativo, ou seja, fazendo a propagação somente das medições, né, então do ponto locado em relação ao ponto de estação. Então, essa análise relativa, e não necessariamente absoluta, vinculada ao sistema geodésico brasileiro, por exemplo. Né? Então, fazendo toda a propagação de erros no transporte de coordenadas, lá, desde o ponto do sistema geodésico brasileiro mais próximo até o ponto locado. Então, algumas aplicações como a alocação de obras, a gente pode simplificar a análise e trabalhar com a propagação de erros relativa, né? Ou seja, apenas das medições, ou seja,
dos pontos locados em relação aos pontos de apoio. Bom, em termos de teoria, o conteúdo era basicamente esse, né? Então, esse conteúdo fica mais fácil de entender vendo exemplos mesmo, né? Então, o restante da aula, no próximo vídeo, a gente vai fazer aí alguns exemplos de propagação de erros em diversas formas, né? Então, GNSS, estação total, nível e etc.